Olá, pessoal, voltamos então. No bloco anterior, nós mencionamos que existem dois tipos de controle de constitucionalidade, tá? Nós mencionamos que existe o controle de constitucionalidade, o preventivo, e nós temos o controle de constitucionalidade, o repressivo, tá? E a gente vai diferenciar cada um deles. Bom, iniciamos pelo preventivo então, tá? O controle de constitucionalidade preventivo, tá? Ele acontece antes do nascimento da lei. Então, ele acontece antes da lei nascer, tá? Por isso, denominado controle preventivo, tá? Então, ele acontece antes do nascimento da lei. E ele vai impedir, então, o nascimento da lei inconstitucional. Então, se verifica a inconstitucionalidade e antes, né, da criação dessa lei, que ela fere a Constituição Federal, tá? É feito o impedimento, então a lei acaba não nascendo, tá? A lei acaba não criando forma, tá? A lei acaba não se tornando, né? Acaba não sendo publicada, tá? Por conta dessa inconstitucionalidade. Então, o controle preventivo, ele acontece antes do nascimento da lei, tá? Ela impede que essa lei venha a nascer, tá? Porque ela é uma lei inconstitucional, certo? Bom, mas quais são as hipóteses, então? Quem é que faz esse controle? Quem é responsável por fazer o controle, tá? De constitucionalidade em se tratando do controle preventivo, tá? Nós temos as comissões de Constituição e Justiça, que são os denominados CCJs, né? Que é composta por parlamentares que vão analisar a constitucionalidade ou não dessa lei, tá? Desse projeto de lei, tá? Eles estão presentes, tá? Em todas as casas parlamentares. Então, a primeira situação, quem é que faz o controle preventivo? Tá? A Comissão de Constituição e Justiça, tá? Que é composta por parlamentares, tá? Que vão fazer essa análise do projeto de lei. A segunda situação que nós temos, então, tá? Do controle preventivo, ela pode ser realizada, então, pelo Poder Executivo, tá? Então, quem é que realiza esse controle preventivo? O Presidente da República, tá? E ele analisa esse projeto e se ele identificar que esse projeto é inconstitucional, ele vai então, por meio do veto jurídico, ele vai impedir o nascimento dessa lei, tá? Então, o CCJ e também o Presidente da República, né, que é o Poder Executivo, tá? Então, quem pode fazer o controle é o CCJ e o Presidente da República em se tratando do controle preventivo, tá? Bom, por duas razões, tá? Esse controle preventivo, ele pode ser, né, impedido, tá? Ou porque a lei ou ato normativo é inconstitucional, o projeto é inconstitucional, ou quando fere, tá? Quando fere o interesse público, quando ele é contrário, então, ao interesse público, tá? Ok? E como funciona então o controle repressivo, tá? O controle repressivo é aquele em que a lei já existe. Então, diferente do preventivo, que a lei ainda não nasceu e é analisada a constitucionalidade ou não, e impede o nascimento da lei, o controle repressivo, a lei já existe, tá? Então, a lei já existe e esse ato normativo, tá? Ou a lei já foi criada. Então, cabe, portanto, a repressão aqui, tá? Cabe, portanto, reprimir essa lei e atacar essa lei, para que ela não possa produzir efeitos, tá? Quem faz o controle repressivo, então, tá? É o Poder Judiciário, tá? Diferentemente do preventivo, que é o Poder Executivo e o CCJ, aqui no controle repressivo, quem faz esse controle, então, é o Poder Judiciário, tá? O Poder Judiciário, ele faz esse controle por meio de duas maneiras, tá? Então, duas maneiras que é feito o controle repressivo pelo Judiciário. Ou é por meio do controle difuso, ou é por meio do controle concentrado, tá? Bom, o que é o controle difuso, então? Tá? O controle difuso, ele nasceu nos Estados Unidos, tá?
é um controle norte-americano, ele nasceu mais especificamente, então, na Suprema Corte Americana, e num caso denominado Marbury e Madison, tá? Então, foi aí que teve a criação do controle difuso, ele é um controle, tá, norte-americano. Ele foi trazido para o Brasil, então, na segunda Constituição brasileira, ou seja, na Constituição de 1891, tá? Como é que ele funciona, tá? Qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional, desde que haja um caso concreto. Então, para que o juiz possa se manifestar sobre a inconstitucionalidade de uma lei, né, em se tratando do controle repressivo, que é quando a lei já existe, precisa haver um caso concreto, tá? Só que aqui os efeitos dessa decisão são apenas entre as partes daquele processo, tá? Então, existe um processo, né? O juiz vai julgar, o juiz vai analisar a inconstitucionalidade dessa lei, só que essa decisão vale apenas, né? Ele vai atacar somente, ele vai produzir efeitos somente para as partes daquele processo, tá? Também acho que é importante mencionar o tribunal, tá? O tribunal, ele também pode, né, atuar nesse controle repressivo? Sim. O tribunal poderá fazê-lo, sim, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, desde que ele respeite um instituto chamado cláusula de reserva de plenário, tá? Se o tribunal observar, então, essa cláusula de reserva de plenário, ele pode sim atuar nessa modalidade de controle repressivo, tá? Então, os tribunais somente podem declarar uma lei inconstitucional, também observando o quórum, tá? Que é por maioria absoluta dos seus membros, tá? Bom, e se o controle difuso chegar até o STF, tá? Se o controle difuso chegar até o STF, será que é permitido o controle difuso chegar até o STF? Sim, é permitido que o controle difuso chegue até o STF, mas o efeito, né, dessa decisão do STF também é um efeito interpartes, tá? De toda sorte, é importante a gente mencionar que o STF vem proferindo algumas decisões, afirmando que em alguns casos, aquela decisão no controle difuso também pode gerar um efeito erga omnes, tá? Ou seja, um efeito contra todos. A gente diz que essa decisão, ela sofreu uma modulação de efeitos, mas, então, para que a gente possa entender, tá? Então, as decisões do controle difuso, elas são somente interpartes, mas em algumas decisões o STF está entendendo que, certo? Pode ter efeito erga omnes, que é o que a gente diz, que é contra todos, tá? Também é importante a gente mencionar, trazer, então, algumas características sobre o controle concentrado, tá? Vou mencionar, então, para vocês como funciona o controle concentrado, tá? No próximo bloco. Então, a gente traz a conceituação, tá? E quem faz, né? Quem é responsável para fazer, então, o controle concentrado, né, no controle de constitucionalidade. Nos encontramos então daqui a pouquinho. Até mais.